Olá, tudo bem com vocês? Agradecer a Deus pela oportunidade de nós estarmos aqui, né? Falar um pouquinho para vocês, partilhar um pouquinho da nossa dificuldade, dos nossos problemas, de tudo aquilo que nos afeta hoje como codependentes, como família de codependente, como pessoas que vivemos essa dificuldade, né, de drogadicção na nossa casa, né? Somos sabedores de que ninguém é culpado, mas somos responsáveis em mudar essa situação. A situação da dependência em si, só o próprio dependente é quem pode mudá-la. Mas eu posso contribuir fazendo a minha parte, mudando a mim, né? Trabalhando o meu eu para que eu me torne uma pessoa mais equilibrada, uma pessoa melhor, e com isso eu vou estar ajudando, né, o meu ente querido. Nós falamos aqui das características da codependência, nós falamos do tomar conta, da baixa autoestima, da repressão, da obsessão, do controle, da negação, da dependência, da falta de comunicação, dos limites fracos, né? E a falta de confiança em si, a falta de confiança em Deus, em si, né? Eu não confio em ninguém, não confio em nada, e isso mina, né, a minha alegria, o meu prazer, a minha vontade de ficar bem. E hoje eu vou começar falando aqui da raiva, né? Que começa assim: eu tento ajudar, eu faço tudo o que eu acredito que é bom para ele, né? Eu arranjo, né, o meu jeito de poder ajudar do meu jeito, né? Eu vou lá, eu pago as contas, eu trago para dentro de casa, eu tento, eu ajudo, eu pago advogado, eu faço, eu aconteço, eu grito, eu choro, eu fico sem dormir, né? Eu tento ajudar de todas as formas e nada disso é eficiente, nada disso tem eficácia. E aí eu fico com raiva da pessoa, né? Eu fico com raiva do outro, com raiva de mim, com raiva da situação. Sente-se muito medroso, magoado e com muita raiva. Então a gente tem medo da situação, a gente está magoado e a gente fica com raiva, né? A gente fica com tanta raiva que a gente dá vontade de pegar o outro e dar nele uma surra. Quantas vezes as mães sentem essa vontade, as esposas sentem essa vontade, os pais sentem essa vontade, né? De falar, não, mas eu vou ter que bater nesse cara, né? Vou ter que dar uma surra nele porque não tem jeito, né? Vivem com pessoas muito medrosas, magoadas e raivosas. Então a gente perde totalmente o nosso equilíbrio, né? Ou tudo é demais, ou tudo é de menos, ou tudo é demais, ou tudo é de menos. Tem medo da própria raiva, né? Às vezes a gente chega ao ponto de falar assim, ó, quando eu fico, né, eu fico com raiva, eu perco o controle, eu saio de mim, né? Isso tudo em função de alguma coisa que vem acontecendo há muito tempo na nossa vida. Tem medo da raiva das outras pessoas. Acha que as pessoas os abandonarão se sentirem raiva. Então a gente sente raiva, mas a gente acha que a gente não tem direito de sentir raiva, né? Acha que outras pessoas o fazem ficar com raiva. E aí a gente começa a culpar os outros. Ah, mas a culpa é sua que me faz raiva toda hora. Ah, mas a culpa é dele que me faz raiva toda hora, né? E às vezes a questão não é o outro que te faz raiva, é você que deixa se levar por um sentimento reprimido, difícil, doentio, obsessivo, controlador que está dentro de você,
E você fica com raiva, mas você sempre está sempre culpando o outro, né? Sente-se controlados pela raiva das outras pessoas. Reprimem seus sentimentos de raiva. Aliás, o codependente, ele reprime todos os sentimentos dele. Não é só o sentimento de raiva. A gente, como codependente, a gente reprime todos os nossos sentimentos, todos. A gente guarda tudo pra gente. Então, assim, nós nos tornamos deprimidos, reprimidos e oprimidos. O codependente, ele é reprimido, deprimido e oprimido. Porque tudo que a gente tentou fazer deu errado, né? Então, tudo que a gente tenta não funciona, porque nós estamos num período de desequilíbrio. Ou tudo é demais, ou tudo é de menos, ou tudo é demais, ou tudo é de menos na nossa vida. A gente perdeu o eixo central da nossa vida. A gente não sabe até onde vai e nem até onde vem. Você vem demais, você vai demais, então você perdeu, a gente perdeu o eixo central da nossa vida. O equilíbrio, né? Então, assim, aí, tudo que é externo vem nos controlar. Tudo que é externo acaba nos controlando. Choram muito, ficam deprimidos, comem demais e ficam doentes. Então, esses somos nós. Somos nós os codependentes. Porque nós não temos para onde correr, nós não temos para onde ir, nós não temos o que fazer, como fazer, de que forma fazer, de que jeito agir. E aí eu vou trazendo e guardando. Eu vou trazendo e guardando. Eu vou trazendo e guardando. E isso vai fermentando dentro de mim e vai se tornando uma raiva incontrolável. Fazem coisas más e sórdidas para se vingar. Agem hostilmente ou têm explosões de temperamento. Por quê? Porque eu vou guardando, vou guardando, vou guardando, vou guardando. Quando eu vou jogar fora, eu jogo fora de forma errada, na hora errada e às vezes com a pessoa errada. Por quê? Porque tudo está acumulado aqui dentro. E eu tenho, né? E uma hora isso tem que ser jogado fora. Porque o nosso corpo, ele vai jogar fora tudo que não pertence a ele. Então, ou ele somatiza isso e transforma isso em doença, ou uma hora eu vou jogar fora. De um jeito ou de outro, eu vou jogar fora. Ou em forma de doença, ou, né, em forma de sentimentos, né, de explosões. Muitas vezes as pessoas têm um ataque de raiva, têm um momento de explosão, de dificuldade. Punem outras pessoas por fazê-los ficar com raiva. Então, assim, eu tô com raiva por minha própria causa. E aí eu vou culpar o outro, eu vou punir o outro, eu vou achar que a culpa é do outro. Eu vou estar sempre buscando algo fora de mim para justificar. Então, a gente precisa entender que, assim, que nada do que é externo, né, pode me afetar se eu não deixar. Só vai me afetar aquilo que eu deixo. E aí a gente fala assim, mas eu sou mãe, né? E o que o meu filho faz me afeta com certeza, né? Com certeza, né? Mas assim, eu preciso, isso vai me afetar, lógico que a dependência dele me afeta, me machuca, me dói, mas eu não posso deixar isso tomar conta da minha vida, transformar isso em raiva, né, deixar que o meu organismo somatize tudo isso. Eu preciso achar um jeito de lidar com essa situação, né, sem que isso se transforme em algo pernicioso, que vai me machucar demais, que vai me fazer muita raiva, que vai me, né, ficam envergonhados por sentir raiva, né, a gente
É tudo tão extremo, né? A codependência, a dependência química, é tudo tão extremo que, né, que você sente, mas você tem vergonha de sentir. Você sente, mas você não quer sentir, né? E isso vai transformando a nossa vida. Colocam culpa e vergonha em si mesmo por sentir raiva. Então, assim, é um ciclo vicioso, né? Eu sinto raiva, eu sinto culpa, eu sinto vergonha, eu sinto medo do que está acontecendo à minha volta, até eu tomar uma atitude. Porque o dia que eu tomo uma atitude, isso muda. Que atitude é essa? De brigar, de xingar? Não. Uma atitude de ajudar essa pessoa de verdade, de levar essa pessoa para um tratamento, de sentar e conversar com ela abertamente sobre essa situação, sobre essa condição, né? Sentem mais raiva, ressentimentos e amargura. Então, se eu não trabalhar isso, isso só vai piorar cada vez mais vai ficando pior. Sentem-se mais seguros com raiva do que com sentimentos de dor. Por quê? Porque quando eu tô com raiva, eu não sinto culpa, eu não sinto medo, eu faço o que me der na telha. No meu repente, eu vou lá e faço, né? Na minha explosão, eu tenho uma explosão de temperamento por causa da minha raiva, eu vou lá e faço. Quando eu tô com dor, eu penso, eu reflito, eu tenho medo das consequências. Mas quando eu tô com raiva, eu não tenho medo das consequências, né? Imagina se algum dia terão tanta raiva. Então, assim, a gente precisa trabalhar, né, essa raiva. Porque ela é, dentro da codependência, ela é normal. Eu tento ajudar, eu faço tudo que está no meu alcance. Nada resolve, nada funciona. E aí eu começo a perseguir a pessoa que eu tentei ajudar, né? Eu começo a castigar ela, eu começo a mostrar para ela que eu também posso ser ruim, que eu também posso ser uma pessoa complicada, que eu também posso ser uma pessoa difícil, né? E a gente começa o processo da raiva, que traz os sentimentos de vingança, os sentimentos ruins, todos aqueles sentimentos que todos nós temos, né? E que cresce o que a gente alimenta mais. Então, a gente tem que ter muito cuidado com a questão da raiva, né? Porque ela pode se tornar incontrolável. E às vezes se eu reprimo, eu fico doente. Se eu não reprimo, eu acabo machucando as pessoas que estão à minha volta e que muitas vezes não tem nada a ver com isso, né? E aí a gente tem, o codependente, ele tem tanto problema, tanta dificuldade, que a vida sexual dele também vai ser afetada por causa dos problemas do dependente químico. Controla o que se passa no quarto, faz sexo quando não quer, faz sexo quando preferir apenas ser acariciados e amados, tenta ter sexo quando tem raiva ou estão feridos. Isso, gente, as esposas principalmente, ou muitas vezes, né, a mãe que tem o dependente químico, que mora em casa com a namorada, com a esposa, não sei, né, com o namorado, não sei, né, recusam desfrutar do sexo porque tem raiva do parceiro. Isso aí, gente, é porque assim, né, você dormir, deitar ao lado de alguém que cheira álcool todos os dias, isso não é brincadeira. Isso é difícil, complicado, é doído, né? Então, assim, como que muitas vezes a esposa, ou às vezes o marido que tem a esposa que é alcoólatra, né? Eu vou citar o exemplo do álcool, mas isso se refere a outras drogas também. Você trabalha o dia todo, você tem seus filhos, você tem sua casa, você trabalha fora, você chega em casa cansado,
né, ou cansada, aí você vai cuidar dos seus afazeres de casa, ajudar os filhos no dever de casa, arrumar uma janta ou um lanche, ou mesmo fazer uma janta para que fique para o almoço para outro dia, porque muitas vezes não dá tempo de fazer o almoço. E aí você ter que conviver com alguém, né, cheirando álcool, deitar ao lado de alguém cheirando álcool, todos os dias da sua vida. É deprimente, é complicado, é difícil. Muitas vezes esse indivíduo já nem trabalha mais, nem consegue mais trabalhar, né? Mas, e você tá ali, sustentando a casa, fazendo a sua parte, a parte do outro, né? E vivendo ali no meio de tudo isso, cuidando dos filhos. E aí você ainda é obrigada, né, a ter um relacionamento íntimo com essa pessoa. Muitas vezes você está cansada, você não quer. Outras vezes você não quer mesmo, né? Porque você não está cansada. Às vezes você até tem vontade, mas fala, nossa, puxa vida, né? Eu mereço coisa melhor. Às vezes passa na cabeça da pessoa, né? Tem medo de perder o controle, tem dificuldade em pedir o que deseja na cama, isola-se emocionalmente de seu parceiro, sente repulsa do parceiro. Quantas vezes isso acontece, né? E nós que somos, principalmente nós que somos mulheres, muitas vezes não temos o direito sequer de manifestar isso, porque se manifestar seremos agredidas fisicamente, né, e emocionalmente, psicologicamente, né, seremos agredidas. Então, muitas vezes a gente tem essa repulsa, mas a gente não tem o direito de sequer de falar, porque se você fala, você corre o risco de ser repreendida de uma forma agressiva por causa disso, né? Não falam sobre isso, né? Forçam-se a ter sexo de qualquer forma, porque muitas vezes eles estão totalmente alterados, querem as coisas do jeito deles, e na maioria das vezes, e muitas vezes essas mulheres são obrigadas a sujeitar essas situações porque os seus parceiros estão alcoolizados, porque os seus parceiros estão sob efeito de drogas, né? Reduzem o sexo a um ato técnico, porque foi briga a semana inteira, foi problema a semana inteira, e as contas chegam, e as dívidas chegam, e os problemas chegam, e você tem que trabalhar para sustentar essa casa, para cuidar desses filhos. Como é que você vai ter cabeça, né, para isso? E aí isso vira um ato mecânico, que é justamente para você não fala não para evitar mais problema. Ah, não, eu vou ficar quieta no meu canto, que é para evitar mais problema. Não sabem porque não gostam de sexo, né? Perdem o interesse. Como não perder, né? Inventam razões para se abster. Ah, tô com dor de cabeça. E tudo mais que a gente puder fazer, que a mulher puder fazer, ou, né, o parceiro puder fazer para evitar ter um relacionamento íntimo com o outro, ele vai fazendo. Desejam que o parceiro morra, vá embora, ou sinta o que você está sentindo. Como isso aqui é verdadeiro? Quantas vezes a esposa, principalmente, às vezes até a mãe, o pai, os irmãos, mas às vezes a esposa, né, sente essa vontade, não, tomara que morra, que vá embora, né? Eu quero que ele sinta o que eu estou sentindo agora. Quantas vezes a gente passa por isso, né, na nossa vida? Desejam ter ou têm um caso extraconjugal, porque muitas vezes lá fora, na rua, eu recebo aquilo que eu não recebo em casa. Eu tenho o afeto, o carinho, né, a compreensão que muitas vezes eu não tenho em casa. E aí, por uma razão ou outra, eu acabo, né, me envolvendo com uma outra pessoa e por aí vai. Então, muitas vezes as coisas, os casamentos acabam, né, desandam por causa disso. Porque a mãe não tem opção. É meu filho para sempre.
Enquanto eu ou ele, mesmo que ele deixe de existir, ele vai continuar sendo meu filho. Então, ele é meu filho para sempre. A esposa não. Ela tem a opção de falar, não, chega, basta, tô indo, não quero mais, acabou. Né? E vai cuidar da vida dela. E vai buscar ser feliz de uma outra forma, com uma outra pessoa. Só que precisa se tratar. Porque se não se tratar, vai acontecer a mesma coisa. Vai arrumar uma outra pessoa, talvez até mais problemática, mais dependente ainda, mais cheia de dificuldade. Por quê? Porque aprendeu e acostumou a viver aquela vida. Não aprendeu a viver uma outra vida. Não acostumou a ter uma outra vida. Aprendeu a viver aquela vida, né? E aí você vai continuar vivendo aquela vida. E nós temos aqui algumas características diversas agora, tá? Ser extremamente responsável ou ser extremamente irresponsável, né? Então, é o desequilíbrio. Ou eu sou responsável demais, ou eu sou responsável de menos. Eu dou foda-se pra tudo. Ou então eu levo tudo ao pé da letra. Esse é o codependente, né? Que conviveu e que convive durante anos da sua vida com um dependente químico em uso. Então, a gente tende a ser assim, né? Tornar-se Marte, sacrificando a sua felicidade e a dos outros por causas que não requerem sacrifícios. Né? Então você se torna, eu abri mão da minha alegria, abri mão da minha felicidade, abri mão para cuidar de você. Né? Não faça isso. Cuide de você primeiro, porque se você não estiver bem, você não vai conseguir ajudar o outro. Acha difícil aproximar-se das pessoas. Você cria um bloqueio na sua vida. Por quê? Porque toda vez que você aproxima do seu ente querido, que é um dependente químico, você leva uma patada, uma cortada, né? E aí você fica com medo de chegar nas outras pessoas e passar pela mesma situação. Encontrar dificuldades em se divertir e em ser espontâneo. A gente perde isso. A gente perde o jeito de se divertir, o jeito de ser espontâneo. Porque o tempo todo você está se vigiando, se policiando, né? Você perde essa espontaneidade que é tão rica no ser humano. Tem uma reação geralmente passiva à codependência. Chora, sofre e se sente desamparado, mas não consegue mudar isso. Você chora, você sofre, você se sente desamparado. Aí amanhã ele chega para você, te faz uma promessa e você acredita e você dá uma oportunidade para ele e ele te decepciona de novo. Porque não adianta, gente, não adianta. Não adianta você pensar que 1 mês de programa, 2 meses de programa é o suficiente para alguém mudar. Não é. Ele precisa de 3 meses para desintoxicar, para não ter mais droga no corpo, para ser ele mesmo. Depois disso é que ele vai começar um projeto de reformulação de vida e de história. Ter uma reação geralmente agressiva à codependência, fica violento, raivoso e dominador. Percebe os extremos? Né? Ou eu sou extremamente passivo, ou eu sou extremamente agressivo. Né? Então, assim, por exemplo, o filho do dependente químico, os filhos de dependente químico, eles só têm 2 caminhos. Ou eles aderem à dependência, ou eles odeiam a dependência. Né? Então, você vê que tem um pai alcoólatra que tem 5 filhos, por exemplo, às vezes um adere, ou às vezes todos aderem. Né? Misturar reações passivas e agressivas. Às vezes você está de um jeito, às vezes você está de outro.
vacilar nas decisões e nas emoções. O codependente, ele nunca tem certeza do que ele quer. Ele nunca tem certeza do que ele está sentindo. Ele nunca tem certeza do que ele está vivendo. Rir quando tem vontade de chorar, né? Ser leal à sua compulsão e às pessoas quando os ferem. Ser leal à sua compulsão e às pessoas, mesmo quando os ferem. Ter vergonha de problemas pessoais, familiares ou amorosos. Nossa, não conta pra ninguém que o fulano tá internado. Não fala pra ninguém que o fulano tá usando droga. Gente, a rua, o mundo todo já sabe disso. Tá todo mundo sabendo. Você tá querendo esconder o que de quem? Todo mundo já sabe. Quando o assunto chega na nossa casa, a rua inteira já sabe. Todo mundo já tá sabendo, né? Ficar confuso sobre a natureza dos problemas. Não, mas assim, ele não é um dependente químico. É só de vez em quando, né? Isso acontece só de vez em quando, não é todo dia, não é sempre. Minimizar as coisas, né? Encobertar, mentir e ocultar o problema. Sempre tentando, né? Não, assim, ele não foi trabalhar, aí você liga no serviço dele e fala, não, mas ele tá doente, né? Chega alguém e fala, não, eu não quero ir lá não, tô de ressaca, eu não vou lá não. Não, ele tá aqui não, ele saiu. Ele tá dormindo, né? Não procurar ajuda porque diz a si mesmo que o problema é tão grande ou tão importante. Que o problema não é tão grande nem tão importante. Se é uma fase que vai passar, preciso de ajuda, não vou procurar ajuda, não, isso vai passar. Não vai passar. Não saber porque o problema não desaparece. Porque é uma doença. Se não for tratada, ela não vai ter controle. É uma doença, tá? E aqui a gente tem as características, né? Eu vou falar para vocês, terminando aqui hoje, sobre as características progressivas, né? Ficar letárgico, ou seja, os meus níveis de energia estão abaixo do meu normal. Ficar deprimido, são coisas que vão, características que vão progredindo ao longo do tempo que eu convivo com alguém que é dependente químico. Isolar-se, afastar-se das pessoas. Perder totalmente o controle da rotina e da estrutura diária. Abusar ou negligenciar os filhos e outras responsabilidades. Aí você começa a abandonar os seus filhos. Você vê só o problema, só aquele que tem problema, os outros você vai deixando, vai deixando, vai deixando. Isso vai progredindo, vai aumentando, né? Perder as esperanças. Começar a planejar o afastamento do relacionamento ao qual se sente aprisionado. E aí você começa a planejar isso. Não, mas eu vou organizar minha vida para mim sair desse relacionamento, porque não tem jeito, né? E aí eu vou conseguindo fazer aos poucos e devagar, que é a maneira mais correta, né? Do que a gente pegar a mala e sair por aí de qualquer jeito. Então planeja, se você acha que não tem mais jeito, que não dá mais certo, planeja isso, vai planejando, né? Arruma um trabalho, pensa num lugar para morar, vai trabalhando a cabeça das pessoas com as quais você convive, se você tiver a intenção de levar alguém junto com você, né? Vai programando isso. Ou então tome a atitude de ajudar, né? Fala, não, eu vou ajudar você primeiro. Se você mudar, tudo bem. Se você não mudar, então mudo eu. Mas a gente também tem que dar oportunidade para o outro. Eu não posso condená-lo, né? Simplesmente eu vou condenar o outro e vou sair tranquila. Não. Vamos ajudar, porque isso é uma doença, né? Ele não tem o controle de si. Quando bate a abstinência, ele perde todo o senso de responsabilidade e de controle que ele tem e ele vai atrás da droga dele, passa por cima de quem passar, custe o que custar. Difícil pra gente que não tem problema com a dependência, entender isso? Difícil.
pensar em suicídio, ficar violento, adoecer emocional, mental ou fisicamente, comer de mais ou de menos, viciar-se em álcool e em outras drogas. Muitas vezes, o codependente acaba se tornando um dependente também, porque ele não aguenta mais aquela situação. Então, ele vai lá, ele bebe junto com o outro, ele começa a usar junto com o outro, para ver se dá uma amenizada naquela dor imensa que ele sente e que ele acredita que o outro não sente. Então, ele fala, eu vou mudar isso, vou fazer diferente, eu vou ficar igual ele. É complicado, sabe, gente? Então, assim, essas características aqui, né, elas são longas, né, mas elas não incluem todas as características. Porque cada um de nós é cada um tem um sentimento, cada um tem um pensamento, cada um vê as coisas de uma forma, né, cada um sente de um jeito. Então, às vezes, o que é bom para mim não é bom para você, e o que é bom para você não é bom para mim. Então, muitas vezes, essas características, elas mudam, né? Elas deixam de ser do jeito que está escrito aqui, elas são mais, elas são menos, elas são de forma diferente, porque nós somos todos diferentes, né? Então, pessoal, eu quero deixar para vocês aí um grande abraço, né? Um bom resto de semana. Vocês que vão vir aqui no final de semana nos visitar, sejam muito bem-vindos, né? Venham aqui nos ver, né? Tragam coisas boas para os familiares de vocês. As pessoas que estão terminando o processo agora, nesse final de semana, nós temos 3 companheiros aí que vão terminar o processo deles agora nesse final de semana. Família dessas pessoas, não abandonem o programa. Continuem a cuidar de vocês, tá bom? Para que vocês possam cobrar deles a mudança, tá? Fiquem todos com Deus, que Jesus os abençoe ricamente.